Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Nova Chavantina, no estado do Mato Grosso, para acompanhar como é que foram as atividades de colheita dessa última safra de milho e como é que estão os preparativos para a próxima safra de soja. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Artemio Antonini, ele que é presidente do Sindicato Rural de Nova Chavantina, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, seu Artemio, é um prazer tê-lo aqui, o senhor no Notícias Agrícolas. O prazer é nosso aqui de Nova Chavantina. Muito obrigado e bom dia. Senhor Artemio, os trabalhos de colheita do milho já se encerraram aí no município. Como é que foram essas atividades? O produtor conseguiu ter uma boa safra nesse ano ou teve problemas? Já concluíram, a safra foi concluída, só que deu problema sério, por dois motivos. Primeiro, uma parte do plantio foi fora da janela, em função do atraso no plantio da soja. Consequentemente, nós pegamos um período, as chuvas cortaram até um pouco mais cedo, e então deu um problema sério na produção. Teve lavouras que começou aí com 130 sacos por hectare e acabou com 30, 25, 30 sacas. Teve lavouras que plantou bem mais tarde, praticamente não deu nem colheita, que foi colhido com a qualidade do grão muito ruim. E aí, senhor Artemio, diante desse cenário, a gente consegue apontar algum número aí de média de produtividade nesse ano? Quanto à produtividade, foi baixa, né? Então, eu acredito que o pessoal tinha gente que tinha contratos, vai ter dificuldade em cumprir com o contrato. Se cumprir, vai ser naquela produção, só aquela que não vai sobrar para revenda com preço melhor. Então, a situação do milho aqui não foi boa mesmo. Teve problemas sérios, com problema climático e na produtividade. Senhor Artemio, só para a gente ter uma ideia do tamanho dessas perdas, qual que era a expectativa de vocês para essa safra, em termos de números aí de produção ou de produtividade, e quanto é que deve fechar esse balanço aí no município? Olha, a nossa produtividade aqui se esperava em torno de 120 sacas por hectare, né? E eu acho, pelo que deu os dados que a gente tem, que estão fechando os números, ele não chegou a 50 sacas por hectare, ou seja, uma quebra acima de 50%. E aí, Artemio, agora com essa colheita finalizada, como é que estão as atividades de preparação para a próxima safra de soja, tratamento de solo, recebimento de insumos, como é que anda esse planejamento do produtor? O pessoal já voltou a correção de solo, né? E já receber o adubo. Há uma previsão de talvez um aumento aí de 2% a 3% na área de soja. Mas há um problema que são pontuais na aquisição do adubo. O preço ficou muito alto, né? Hoje está se fazendo determinada forma de adubo acima de 5 mil, próximo a 6 mil reais a tonelada. Então, já é um problema que deverá surgir para a próxima safra se não tiver um bom preço do produto e uma boa produtividade, se não tiver nenhum problema climático. E aí, senhor Artemio, a gente está há pouco tempo do término do vazio sanitário aí na região. Pelo que vocês estão acompanhando das previsões de clima, dos mapas, deve ser possível plantar soja mais cedo esse ano para escapar daquele atraso da safra passada? Olha, a previsão que nós vamos ter chuva, boa chuva no mês de outubro e novembro, né? Nós aqui na nossa região, na região leste, principalmente de Nova Chavantina, o plantio sempre começa depois do dia 20 de outubro, em função das condições climáticas da nossa região. Então, como a previsão é de chuvas, boas chuvas em outubro, em novembro, dezembro, eu acredito que o plantio esse ano, se confirmar a previsão de chuvas, o plantio deverá ser feito dentro
da data prevista. E aí tem me falando da comercialização dessa soja, como é que estão essas vendas antecipadas? Já tem muita coisa negociada por aí? Olha, esses dados, por enquanto, eu não tenho ainda, mas alguma coisa já saiu de comercialização. Mas eu acho que muitos produtores ainda estão segurando para ver o que vai acontecer nessa safra, né? Questão de financiamento, a aquisição de insumos, o adubo. Então, a incerteza, né? Senhor Artêmio, No momento, não tenho ainda números assim de qual é a quantidade que já foi comercializada. Senhor Artêmio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário de momento aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Muito obrigado. A mensagem que eu tenho é para o agricultor estar sempre com o pé no chão, que vamos aguardar, tomara que o clima esse ano não seja que nem o ano passado e que o preço seja bom para compensar o alto custo que vai ser as lavouras, né? Os insumos esse ano, desde o combustível, a peça, os insumos, tudo está muito caro, aumentou muito em função desse dólar alto, mas esperamos que, como a gente sempre diz, o ano que vem deve estar melhor. Vamos ver se é verdade isso, tá bom? Um abraço e muito obrigado. Senhor Artêmio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai ser o plantio da soja por aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Esse o Artêmio Antonini, ele que é presidente do Sindicato Rural de Nova Chavantina, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que foram os trabalhos de colheita dessa safra de milho que se encerrou por lá e como é que estão os preparativos para a próxima safra de soja 21-22. O Artêmio destacando muitas dificuldades climáticas ao longo do ciclo do milho lá na região, que já foi plantado mais tarde, ficou uma boa parte dessas lavouras fora da janela ideal e aí sofrendo bastante com a falta de chuvas, produtividades bastante aquém daquilo que era esperado. O Artêmio destacando que os números finais ainda estão sendo fechados, mas de momento o que a gente tem? Diante de uma expectativa inicial de 120 sacas por hectare de produtividade média, esses índices vão ficando em torno das 50 sacas por hectare, então uma perda muito grande diante daquilo que era esperado. O Artêmio destacando a dificuldade para cumprir contratos já firmados e mesmo aqueles produtores que conseguirem cumprir aqueles contratos que já tinham sido vendidos, vai sobrar muito pouco, praticamente nada para aproveitar preços melhores, então uma situação difícil nessa última safra de milho. Enquanto isso, o planejamento andando para a próxima safra de soja, manejos de solo, recebimento de insumos, tudo isso acontecendo nesse momento lá em Nova Chavantina e o produtor animado, esperando conseguir até compensar um pouco essas perdas do milho na próxima safra de soja. O senhor Artêmio trazendo para a gente a expectativa de crescimento de área cultivada de soja entre 2% e 3% nessa próxima safra e expectativas, pelo menos por enquanto, com as previsões de clima mostrando chuva boa para o mês de outubro, para o mês de novembro, o que deve permitir um plantio da soja dentro da janela ideal, principalmente garantindo uma boa janela para a segunda safra de milho do ano que vem, evitando todos esses problemas de atraso que a gente teve nessa última temporada. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando Notícias Agrícolas, continue ligado que daqui a pouquinho tem mais programação para você. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.